Bom dia, meus queridos irmãos. Alegria estarmos mais uma manhã juntos, mais uma manhã juntinhos aqui, mais um despertar da fé. Que alegria estar aqui com vocês já nessa horinha matinal. Vamos alimentar o nosso espírito com a palavra de Deus. Mas antes eu quero lhe convidar a compartilhar esse vídeo. Vai compartilhando nas suas redes sociais, vai compartilhando para as pessoas, para que elas possam ter já nessa horinha da manhã a palavra de Deus. Essa palavra que renova, que traz força, esperança, que traz para nós vida, poder, que nós possamos estar espalhando essa palavra em cada lugar que nós possamos através dessa mensagem do Despertar da Fé, desse vídeo. Amém? Você que ainda não se inscreveu no YouTube, vai lá no canal, se inscreve, ativa as notificações para que você possa receber toda vez que tiver um Despertar da Fé no ar. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar esse momento na presença de Deus, agradecidos por tudo que Deus tem feito, por esse dia maravilhoso que Ele nos concede. Um dia que é o presente de Deus. Obrigado, Senhor. E hoje nós temos como tema para o Despertar da Fé a força que nós precisamos para o nosso dia. A força que nós precisamos para continuar enfrentando as adversidades, as lutas diárias. Então nós vamos falar sobre isso e vamos ter como texto base o Salmo 27. Vamos ver o versículo 1. Olha, quando nós começamos a observar em questão de força, nós precisamos entender que a nossa força ela não é suficiente para que nós venhamos alcançar aquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos compreender isso. Nossa força ela não vai nos levar. Nós precisamos do poder de Deus em nós. É a força do Senhor. É pela força do Senhor que nós vamos conquistar. Deus deseja iluminar o nosso caminho, renovar as nossas energias espirituais, recarregar as nossas baterias. Você vai caminhar com confiança, você vai caminhar com coragem e com paz quando você tiver o poder de Deus em você. Quando nós temos a força de Deus em nós, nós conseguimos vencer. E o texto que nós vamos ler diz assim: o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a força da minha vida, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. O salmista, ele declara um segredo. Às vezes as pessoas gostam de esconder aquilo que leva a conquistar, que é justamente a força, de onde vem. Aqui, o salmista, ele coloca explícita a fonte da sua energia, o que faz com que ele consiga. Ele diz assim: o Senhor é a força da minha vida. O Senhor é a força da minha vida. Sem Ele eu sou fraco. Olha que coisa interessante. E que temerei? Se Ele é a força da minha vida, eu não tenho medo de nada. Não tem temor que vá me paralisar, porque Ele é a força da minha vida. Que palavra poderosa no Salmo 27. Nós acabamos de ler aqui. O Senhor é a minha força e por isso eu não temerei a nada. Declare isso. Declare em nome de Jesus. Em uma região montanhosa havia um farol que guiava os viajantes, sempre brilhando aquela luz muito forte. Mesmo quando os ventos uivavam, as nuvens escuras cobriam, caía a tempestade, mesmo assim eles confiavam naquela luz, porque ela continuava a brilhar, a sua luz não diminuía. E quando nós observamos esse texto, essa luz que nunca se apaga, um homem que viajava, ele foi lá no controlador do farol e perguntou a ele por que essa lâmpada ela nunca falha. Sempre ela está acesa, porque a fonte de energia dela, disse aquele homem que tomava conta daquele farol, a energia dela está aqui dentro, não está lá fora. As intempéries do tempo, ou seja, a tempestade, o vento, as nuvens densas, elas não são capazes de cortar a energia que produz aquela luz, porque ela está aqui dentro. É assim também na vida espiritual. A energia que nos leva a brilhar, ela deve estar dentro de nós. Esse Espírito de Deus dentro de nós é o Senhor conosco. Nós vamos brilhar.
Em nome de Jesus, olha para essa palavra, Deus está falando com você. Você que está abatido, desanimado, você que está aí para baixo, Deus está falando com você. Você que está desfalecido, Deus está falando com você. Deus está falando comigo. Nesse momento Ele está falando assim, olha, se eu sou a sua força, você tem sim como brilhar, como vencer, como conquistar, como mudar a situação, como reverter esse quadro. Se eu sou a sua força, você vai depender de mim, e quem vai fazer sou eu, e eu posso todas as coisas. Eu sou onipotente, eu tenho poder. Olha só, queridos, essa palavra nos traz esperança ao nosso coração. Olha, Deus, Ele é a nossa fonte interna. Ele que produz em nós as certezas que nos levam além. E nós precisamos continuar seguindo essa convicção de fé que nos leva além. O Senhor é a minha luz, Ele clareia o caminho, Ele nos mostra a direção. Veja que para que a luz brilhe é preciso de energia. Senão essa luz não vai brilhar, ela precisa de energia. A Bíblia mostra repetidamente que Deus ilumina a nossa jornada, o nosso caminho. Ele dissipa qualquer sombra, qualquer escuridão. Por isso lá no Salmo 119, versículo 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E lá em Isaías capítulo 60, versículo 1 diz: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. Eita Deus! É esse Deus que promove em nós esse brilho que nos leva a brilhar por conta da sua força que está em nós. Lá em João capítulo 8, versículo 18, Jesus declara algo impressionante: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará na escuridão. Isso é transformador. E no Salmo 27:1 nós vimos que o Senhor é a minha luz. É aquele que vai iluminar, que vai clarear, para que eu possa enxergar por onde eu preciso ir, por onde eu preciso andar. Quando Deus ilumina, o medo perde força, porque a clareza chega. E quando nós observamos a outra parte do versículo 1 do capítulo 27 de Salmos, o Senhor é a força da minha vida. Ele sustenta e renova. Ele é a força da minha vida. A força de Deus é diferente da força humana. Nós somos limitados. Nós temos limites. Nós suportamos determinada situação, determinado peso, Nós temos limites. Nós não aguentamos tudo. Cada um de nós temos limites. Mas o poder de Deus, ele não se desgasta, nós nos desgastamos. A força de Deus, ela não se acaba, ela não se desgasta, ela não falha. Deus não se cansa e ele também não se limita. A Bíblia confirma isso. Por isso Isaías 40, versículo 29 e 31 diz assim: ele faz forte ao cansado. Ele faz forte ao cansado. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Vejam só como é depender de Deus. É ter força todo o tempo, porque quando não tem, Ele coloca novamente. Por isso, em Filipenses capítulo 4, versículo 3, o apóstolo Paulo vai falar algo interessante. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas. Declare isso. Eu posso passar por essa situação adversa que eu estou enfrentando hoje, porque eu tenho a força de Deus em mim. Ele está me fortalecendo. E o salmista vai perguntar: quem temerei? Versículo 1 do capítulo 27. Quem temerei? A quem temerei? Eu vou ter medo de quê? Se o Senhor é a minha força? De nada. Porque quando Deus é a força da sua vida, você enfrenta o dia com ousadia. Você vai enfrentar o gigante. Você vai enfrentar o leão, o urso, assim como Davi. Você enfrenta com ousadia e não com medo. Você não teme. Você não teme as dificuldades, as batalhas travadas, porque você tem uma certeza. Você tem a certeza que a força interna que está em você, que está em mim, é muito maior do que aquilo que vem contra mim, contra você. Hoje faça três movimentos simples. Ore pedindo a Deus poder, força. Eu quero ter força. Poder de Deus. Alimente seu espírito com a palavra dele, porque o poder de Deus que está em nós, ele vai existir através do espírito alimentado com a sua palavra.
Confesse que você depende da força de Deus. Eu dependo de ti, Senhor. Caminhe sem pressa. Dependa de Deus, espere nele com paciência. Busque força no Senhor. É Deus que vai lhe dar poder. Por isso o apóstolo Paulo diz: eu posso. Porque ele está me fortalecendo. Porque ele está colocando em mim vigor. Eu posso. E quando nós temos o poder de Deus em nós, nós também podemos. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Você pode, em Deus, na força do Senhor. Você pode, assim como o salmista, no Salmo 27, versículo 1, falou que o Senhor é a nossa força. Se Ele é a nossa força, nós não temos medo de nada. Vamos para cima, então. Vamos para cima. Amém? Glorificado seja o teu nome, meu Pai. Muito obrigado pela tua palavra. Graças te damos em nome de Jesus. Amém. Dia abençoado. Fica com Deus.